sempre muda o movimento. Toda flor de agora, ainda há pouco era terra e mão. Se um passarinho é livre, leve ao vento, o seu voar será meu pensamento. Pois tudo busca a infinita fonte da transformação. E a vida diz: louvado seja. Toda porta bate, toda noite vela. Lavou a chuva, o sujo e já era. Vamos ouvir o que de bom avisa o nosso coração. Frio no inverno, amor na primavera. Outono passa e já nem sou aquela. Nossos abraços muito mais abertos ao sol de verão. E a vida diz: louvado seja. Se norteia, lua minguante será lua cheia, onde se alinha todo pingo d'água que molha o chão. Digo poesias lindas cavalgando ao vento, na hora certa, exato momento em que me entrego e me liberto em paz na pura emoção. E a vida diz: louvado seja. E a vida diz: louvado seja. Se norteia, lua minguante será lua cheia, onde se alinha todo pingo d'água que molha o chão. Digo poesias lindas cavalgando ao vento, na hora certa, exato momento em que me entrego e me liberto em paz na pura emoção. E a vida diz: louvado seja. E a vida diz: louvado seja. Estamos online para a gente apresentar hoje a exposição de mais um tema. E quem vai apresentar é a Expedita Ávila, ela é da Comunhão Espírita, e o tema é Morrer faz parte da vida. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês todos, ao vivo ou depois, online. Estamos aqui sempre. E Helder e Kelly que fizeram a harmonização. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada mesmo. Tem muita gente que ajuda a elaborar toda essa exposição para vocês assistirem aqui. Uma lembrança: a água para fluidificar, que faz parte do tratamento. E vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, quanto vocês quiserem. É muito importante e vai fazer parte do tratamento. Vai fluidificar. Vamos à prece. Agradecemos, Mestre Jesus. Agradecemos ao Criador, esse planeta tão bendito, tão lindo que nos deu para evoluirmos. A misericórdia divina da reencarnação. Muito obrigado por estarmos aqui e que mantenha-nos concentrados e atentos às palavras que a palestrante vai falar, vai trazer para a gente. Estamos buscando cada vez mais ensino, que a gente tenha sempre coragem para buscar o ensino da doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos. Obrigada
Obrigada, obrigada. Pedimos paz, harmonia e tranquilidade nas nossas residências, no nosso ambiente, os encarnados e desencarnados que estejam em paz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com o pessoal do Centro Espírita André Luiz. E nós vamos falar de uma coisa que as pessoas que não conhecem o Espiritismo não entenderão seguramente. O título do nosso trabalho, do nosso estudo é Morrer faz parte da vida. No capítulo 23, no item 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos revela que a verdadeira vida é a vida espiritual. Ela é a vida normal do espírito. A vida material é transitória e passageira. Para o espírito, sua experiência como encarnado é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e ao tipo de atividade na vida espiritual. Então, o corpo é apenas uma vestimenta temporária e grosseira que cobre o espírito. E é o corpo que prende o espírito à matéria. Mas nosso espírito se sentirá feliz quando se libertar do corpo. O respeito que nós consagramos aos mortos não nos é inspirado pela matéria, e sim pela lembrança dos atos que o espírito praticou, pela lembrança que temos do espírito que já desencarnou. O respeito que sentimos pelo morto, na verdade, é análogo ao respeito que votamos aos objetos que lhe pertenceram, a tudo que ele usou e a tudo em que tocou. E que pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que um determinado homem não conseguia entender por si mesmo. E foi então que Jesus lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, mas sim com o espírito. Vai ensinar sobre o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria dele não é a terra, mas o céu. E que é lá, somente lá, que se vive a vida verdadeira. Esse ensinamento foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio capítulo 23, de que já falamos, no item 8. E quando nós perdemos um ente querido, digamos assim, nosso cônjuge, nossos pais, um filho, um irmão, alguém muito ligado a nós afetivo e emocionalmente, nós sofremos muito. Sua volta ao plano espiritual é para nós como se o perdêssemos para sempre. E o que ocorre absolutamente não é isso. Não há perda alguma. Todos nós um dia temos que voltar ao plano espiritual. Lá é que é o nosso verdadeiro habitat. O que faz com que a morte seja tão dolorosa para nós? É o apego àqueles que fazem parte de nossa família ou de nossos amigos. É que isso nos dificulta a aceitação de um afastamento tão natural da pessoa a quem tanto amamos. E por que não aceitamos a morte? Ela seria, acaso, um castigo de Deus? Não nos conformamos com a morte daqueles a quem amamos, porque nos apavora a ideia de uma separação eterna. E a doutrina nos esclarece categoricamente que a vida é eterna, que a separação é apenas temporária. No mundo espiritual, vamos nos encontrar com nossos entes queridos que partiram antes de nós. Vamos formar outra vez um relacionamento de amizade, de afeto, de carinho. A bendita doutrina espírita nos esclarece quanto é sofrido, quanto é doloroso para aquele que parte ouvir nossos lamentos, nosso choro, nossa inconformação pela separação. Se nós já tivéssemos adquirido conhecimento e a certeza de que a separação é provisória, com naturalidade nós nos lembraríamos de que morrer faz parte da vida.
E nós nos acalmaríamos ao tomar conhecimento dos incontáveis depoimentos recebidos por Chico Xavier. São depoimentos de pessoas que já se encontram no plano espiritual e nos dão notícias de sua nova realidade com o propósito de tranquilizar seus parentes e familiares. Assim, muitos deixam de sentir sua partida como se fosse uma perda. Então, vemos que essa perda, que a morte de um ente querido nos impõe, é meramente um afastamento provisório. Nós nos encontraremos com eles no plano espiritual quando nós também voltarmos à vida verdadeira. Se, entretanto, ainda nos mantivermos no sofrimento causado pela ideia do nunca mais, se continuarmos cultivando a dor de sua ausência, nosso sofrimento será enorme, tanto para nós quanto para nosso querido ente, pois ele sofre muito ao ver o suplício de seus parentes e amigos que permanecem no plano material, chorando a sua partida. Então, para evitar o seu sofrimento, não dramatizemos sua partida. Colaboremos mentalizando a harmonia que nós lhe desejamos e oremos, meus irmãos, silenciosamente, profundamente concentrados em nossas preces, dando o exemplo de respeito e de amor àquele que retorna ao mundo espiritual. Lembremos-nos do ocorrido no desencarne de Dimas, descrito por André Luiz no capítulo 13 do seu livro Obreiros da Vida Eterna. Dimas, ainda no velório, na sala da sua própria casa, como usava naquele tempo, lutando por conseguir o processo de desligamento do corpo material, foi muito perturbado pelo choro convulsivo e alongado da sua viúva, inconformada. Ela gemia e chorava dramaticamente. Com isso, foi se formando em volta do leito que ele se encontrava uma espécie de rede bem fininha, semelhante a uma teia de aranha. Eram energias deletérias que incomodavam imensamente o espírito de Dimas, que ainda não concluíra totalmente o desligamento do corpo. Então, a equipe socorrista que ali invisivelmente se encontrava resolveu afastá-la do velório e provocaram-lhe um mal-estar que a obrigou a recolher-se ao seu leito, noutro compartimento da casa. E há muitos relatos de André Luiz em diversos livros seus, atestando o mal que as lamúrias fúnebres provocam no espírito desencarnado ou ainda no processo de desencarnação. Esse é um momento muito solene. Equipes socorristas trabalham dando assistência aos indivíduos cujo desligamento do corpo está ocorrendo e que muitas vezes aquele que está desencarnando precisa de ajuda para que o desligamento se processe tranquilamente. O desencarnado é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou. Assim, pois, sejamos razoáveis e que nós oremos também por sua paz e por sua tranquilidade. Enviemos-lhe, então, com maior carinho, energias harmonizadoras. Porém, jamais peçamos a Deus coisas incompatíveis com seus desígnios. Acatemos com humildade os propósitos de Deus naquele momento solene. Neste último ano e meio, a humanidade foi assolada pelo coronavírus. E tantas mortes ocorreram e ocorrem devidas à Covid, que nós nos indagamos por que essa epidemia tem levado tanta gente. Pessoas pacatas, corretas, trabalhadoras, que obedecem às recomendações sanitárias. Por quê? A doutrina espírita nos ensina que ninguém morre antes da hora, mas admite que alguém, usando seu livre-arbítrio equivocadamente,
possa concorrer para que sua morte aconteça antes daquilo que foi estipulado, quando ele ainda estava na espiritualidade. Quando nós vamos reencarnar, é favorável que elaboremos uma programação para ser vivenciada em nossa iminente reencarnação. E a questão 783 do Livro dos Espíritos nos explica que quando um povo não progride no ritmo em que deveria, sobrevém-lhe uma catástrofe física ou moral, dizimando principalmente populações humanas. Essas catástrofes promovem grandes mudanças no seio da humanidade. No decorrer dessas violentas intempéries, o ser humano pode não ver de imediato os benefícios de que elas são portadoras. Porém, algum tempo após cessar a tempestade, as mudanças benéficas vão se fazendo notar. É a lei do progresso atuando. Entretanto, meus irmãos, no caso de uma pandemia como a que enfrentamos, não quer dizer que aqueles que partiram de volta ao plano espiritual foram castigados com a morte. Não é isso. Ou então pensamos que desencarnaram devido às suas más atitudes morais, motivo pelo qual tenham sido banidos da crosta, como se fosse isso uma condenação. Deixando de lado a situação de outros países do planeta, na realidade, o que temos visto aqui no Brasil é a irresponsabilidade de muitos, principalmente pessoas ainda saudáveis e cheias de vida, afrontam as recomendações sanitárias, afrontam o uso constante de máscaras, afrontam o distanciamento social, afrontam a orientação de frequente higienização das mãos. Coisas tão simples, mas desprezadas por tantos. E aos casos nos quais as vítimas nada fizeram para contrair, mas contraíram a Covid. E desencarnaram de maneira desesperadora. Entretanto, como o médium Divaldo Franco já nos esclareceu recentemente em palestra online, esses que assim estão morrendo, principalmente com a falta do oxigênio, têm recebido muito apoio de espíritos que participam das equipes socorristas, as quais, com muito amor e delicadeza, assistem o indivíduo no momento de tão dramático óbito. O fato de estarmos encarnados num mundo de provas e expiação nos evidencia que realmente somos muito incipientes ainda. Ou seja, por hora, estamos muito no começo da nossa experiência humana. André Luiz, capítulo 3º do livro Evolução em Dois Mundos, nos revela que nós fomos criados há 1,5 bilhão de anos. E que estamos encarnando e desencarnando como seres humanos há mais de 200 mil anos. O tempo no planeta Terra, em comparação com o tempo na espiritualidade próxima, é mínimo. 200 mil anos da Terra significam muito pouco na espiritualidade. E isso explica por que somos ainda muito despreparados, tanto moralmente quanto de forma geral. Deus tem seus desígnios insondáveis para nós, que ainda não temos intelecto para entendê-lo, nem saberíamos como explicá-lo. Por enquanto, encontramos num sofrível patamar evolutivo. E por sermos, por enquanto, muito incipientes, nosso intelecto, nesta fase, ainda não nos oferece capacidade para entendermos a natureza de Deus, por exemplo. Nem tampouco entendemos todos os propósitos divinos. Nós temos, sim, uma ligação natural com o Pai, o Divino Pai, como criancinhas que dependem da tutela, entre aspas, do adulto. Todas as religiões do planeta, podemos prestar atenção,
tem seu apoio, seu alicerce, sua sustentação na figura de um Deus poderoso. E a humanidade, ao longo dos milênios, veio muito aos pouquinhos, muito lentamente, elaborando seu entendimento a respeito de Deus. Entretanto, se ainda não temos condições de entender a natureza de Deus, inegavelmente nós temos uma fé em Deus, mesmo que muitos neguem essa fé, nós a temos. Os ateus mais declarados, na hora de um grandíssimo apuro, correm para o lado de Deus. Quando recorremos ao Pai, sentimos seu amoroso amparo em nossas vidas, em nossas circunstâncias, em nossas relações de afeto com a família, enfim, em todas as situações da nossa vida. Recebemos o amparo de uma força superior. E nós, espíritas, aprendemos, felizmente, a fé raciocinada. A lógica da doutrina espírita é absolutamente irrefutável. Moisés, para ser obedecido por seu povo, teve que lançar mão de um Deus cruel, vingativo. Mas Jesus Cristo, no seu infinito amor por nós, veio fulgurantemente nos apresentar Deus como Pai amoroso. E a doutrina espírita, que é simplesmente o cristianismo primitivo, sem máculas, sem inserções ou omissões, nos revela que Jesus prometeu que nos mandaria um outro Consolador, que nos repetiria tudo que ele tinha nos ensinado e nos revelaria outras coisas que naquela ocasião ainda não tínhamos condições de entender, porque nós não reuníamos os pré-requisitos para tanto. Assim, a maravilhosa doutrina espírita nos reiterou este particular, que Deus é Pai amoroso para com todas as suas criaturas. E Jesus nos apresentou com lógica. Deus é a inteligência suprema. Não se refere a uma inteligência suprema do universo. Ele diz simplesmente, eloquentemente, que Deus é a inteligência suprema. É um ser imaterial, soberanamente justo e bom. Então, embora não entendamos a natureza de Deus, nós temos uma fé altamente consoladora, fé que nos ampara com todo o raciocínio lógico, insofismável, para nos esclarecer que a vida verdadeira é a vida espiritual. Essa verdade nos conforta quando um ente querido nosso regressa ao plano espiritual. A doutrina nos brinda com mensagens mediúnicas maravilhosas. Tivemos a glória de contar com o maior médium do mundo até agora, Chico Xavier, que psicografou muitas mensagens de espírito, individualmente, espíritos que comprovavam rigorosamente sua identidade para garantir a seus destinatários, tão queridos, tão respeitados, a sua veracidade e a confiabilidade de notícias do mundo espiritual para familiares aqui no mundo material. Chico nos legou 412 livros psicografados. Em todos, encontramos ensinamentos muito confortadores e belíssimas revelações doutrinárias e científicas. Chico, mediunicamente, transmitiam a pacientes receitas ditadas por espíritos muito evoluídos, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Receitas diversas confiáveis, fitoterápicas, magnetizadas, de alta eficácia. E em muitos dos livros de Chico, encontramos depoimentos que nos estimulam a certeza de que nossa passagem pela matéria é necessária, mas é provisória. Vejamos o que nos diz o item 25 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a necessidade da reencarnação. No item 25 é formulada a seguinte questão: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos
explanam. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Por quê? Para que eles possam cumprir por um meio, ou melhor, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Vemos, então, que o espírito reencarna provisoriamente e que, desde que nasce, já começa a percorrer o caminho de volta ao plano espiritual. Mais uma vez afirmamos, a vida verdadeira é a vida espiritual. E no mundo espiritual, nós retomaremos o convívio com nossos seres amados que lá chegaram antes de nós. E mesmo aqui encarnados como estamos, podemos nos comunicar com eles que lá se encontram. Quando não mediunicamente, muito garantidamente, meus irmãos, por meio de preces otimistas, preces de gratidão, preces de reconhecimento. A prece tem um valor extraordinário, admirável. E nós podemos ver também que, além das preces, nós podemos trabalhar no estudo da doutrina. E o fato é que nós nascemos e que, desde que nascemos, começamos a palmilhar o caminho de volta ao plano espiritual. Nós vamos embasar isso no estudo da doutrina espírita. Mas nesse roteiro de nascer e começar imediatamente o regresso ao plano espiritual, não há exceção. É a trajetória de todos nós. Essa caminhada é inevitável. Dure pouco ou dure muito. Essa caminhada é a nossa vida material. É assim que nós estamos regressando ao plano espiritual. Desde que o ser humano nasce, ele principia esse trajeto. E reforçando o que nós já dissemos, é pessoal e intransferível. Deus não castiga suas criaturas. Ele não faria com que uma pessoa morresse sofrendo por um determinado erro cometido. Existe um automatismo divino que é a nossa consciência. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nós vamos ver que o ser humano, por uma justiça distributiva muito rigorosa, sofre tudo que fez alguém sofrer. Então, Deus não nos castiga. Deus estipula consequências para cada ação do ser humano. Quando nossas ações são boas, as consequências também nos serão benéficas. Mas quando nossos atos forem maus, as consequências vão nos trazer sofrimento. É um sofrimento educativo. Certa feita, na torre de televisão, ouvi uma senhora de uma barraca gritando para seu marido que se afastava em direção a outra barraca. Ela dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pura verdade, meus irmãos. Nós sabemos disso, pura verdade. A lei de causa e efeito também. O que seria a semeadura? Nossa maneira de viver. Isto é, nosso amor ao próximo ou desamor ao próximo. Nosso comportamento, nossa ideologia, nossas atitudes, a qualidade de nossos pensamentos, a qualidade do nosso linguajar, meus irmãos. Tudo tem uma consequência. Tudo está na mais perfeita ordem. Mas nós temos que entender tudo. E, resumidamente, tudo isso encerra a semeadura. Ou seja, tudo que influencia nossa vida material e, consequentemente, nossa vida espiritual. Tudo é importante. A maneira de vivermos a vida vai definir tanto a nossa reencarnação quanto a nossa vida espiritual. Ou seja, saibamos com lucidez e desejo de evoluir, palmilhar a estrada que nos leva ao mundo espiritual. Ou seja, saibamos viver a vida. O esplendor da doutrina espírita nos ilumina o coração, consolando-nos
quando um ente querido parte de volta ao plano espiritual. A despeito da tristeza do óbito de alguém próximo, temos que tocar a vida para frente. Temos que tocar. Confortemo-nos com as sublimes revelações da doutrina espírita, nelas, buscando o conhecimento que nos ameniza o sofrimento e que nos garante a alegria de que voltaremos ao convívio com aqueles que tanto amamos nesta vida, erradicando a ignorância, não no sentido pejorativo, mas simplesmente a ignorância, porque não conhecemos determinada coisa. Então, erradicando a ignorância e o despreparo com relação à morte, alimentaremos a esperança do reencontro e a certeza, então, dessa nossa felicidade. A morte não é absolutamente um fato inesperado. Morrer faz parte da vida. E a vida é eterna, inextinguível. Isso é lei. Nós mesmos nos encontramos na iminência de empreender a nossa volta ao mundo espiritual. Os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. E é verdade, nós vamos atravessar uma rua e não sabemos se chegaremos do outro lado. E é natural que seja assim. Se nós excluirmos a certeza que temos da onipresença de Deus, a única certeza que nós teríamos, então, é a da nossa volta, a volta de todos nós ao mundo espiritual. Sentir saudade é natural. Quem ama sente saudade. E sentir a dor do vazio que fica no lugar de quem se foi, também é natural. No entanto, a recordação e a evocação que a saudade nos traz não podem causar uma paralisia emocional no enlutado. Diante de tal situação, o que a vida nos está solicitando é o desprendimento em relação a quem partiu. É o amadurecimento de nossas emoções. E a fé mais aprofundada, mais refletida, mais estudada, mais examinada. É difícil para nós aceitar o desencarne de um ente querido, mas a dor se suaviza quando recorremos às revelações da bendita doutrina espírita. E uma coisa importantíssima, meus irmãos, jamais questionemos Deus como se Ele tivesse que nos dar satisfação. Podemos fazer isso, pois acima dos desejos humanos prevalecem as soberanas leis divinas. A atitude mais confortadora da partida de alguém querido é a submissão às leis de Deus, mas de forma delicada, elegante, sem revolta, de forma sincera, inteligente, compreendendo a partir daí a natureza de Deus. E lembremos-nos ainda uma vez, a doutrina espírita nos ensina categoricamente que não há morte. Não conseguimos ter a aceitação inteligente de que as separações fazem parte das programações nossas, elaboradas, ainda na espiritualidade, para serem vividas em nossa vida material. E quando efetivamente os ensinamentos da doutrina são interiorizados, aí nós aceitamos tranquilamente que a vida é eterna e que morrer faz parte da vida. Então, meus irmãos, com tantas lógicas, com tantas expressões de amor, com tanta serenidade, nos é concedida esta doutrina maravilhosa, saibamos dar valor a todo o aprendizado e nos afastemos daquilo que nos seduz materialmente. Porque nós estamos aqui não para ficarmos mais ricos, mais poderosos, mais mandões, acumular maior número de riqueza. Nós estamos aqui para usar corretamente tudo isso. Aquilo que vier a nosso poder, de dinheiro, de bens, de recursos, aquilo que nos faz tranquilos, porque em vez de dar aquilo que sobra, que já não presta mais, nós podemos doar aquilo que desejamos repartir com o nosso irmão. E vamos caminhar juntos de uma forma correta, porque é assim que nós estamos construindo o caminho de volta ao mundo espiritual. É como se encerrássemos um ano letivo, vamos passar as férias na casa do pai,
e depois voltamos para prosseguir o curso. E quando tivermos terminado o curso, cujo currículo é da Terra, do planeta Terra, então nós vamos mudar de escola, vamos passar para um mundo de maior paz, de maior fraternidade e solidariedade. E por tudo isso, vamos dizer uma palavra festiva, aleluia. Aleluia é uma palavra de agradecimento alegre, é uma palavra em que nós bendizemos e louvamos a Deus. Meus irmãos, muito boa noite, e todos nós reflitamos sobre esses ensinamentos da doutrina. Eles nos serão sempre úteis em qualquer circunstância. Boa noite a todos, saúde em primeiro lugar, paz interior, tranquilidade, harmonia no convívio. A melhor maneira de palmilharmos de volta ao mundo espiritual. Que assim seja. Boa noite, amigo. Boa noite, irmão. Excelente exposição, muito obrigada pelo tema, muito interessante mesmo, pelas suas palavras e quanta sensatez, obrigada. Lembrando que a lojinha Maria Angélica funciona como bazar permanente, a livraria e a lojinha estão sempre abertas pela manhã, vocês podem visitar, e a instituição André Luiz também pede a colaboração financeira para a manutenção da casa, lembrando disso também. Eu espero que vocês estejam bem agora, harmonizados. E vamos para encerrar para a prece final, lembrando que as palestras é toda quarta-feira, às 19h30 e domingo às 17h. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Criador. Muito obrigada por esse momento, obrigada por conseguirmos colocar dentro dos nossos lares, dos nossos corações, a doutrina de Jesus. E que seja feita a sua vontade, Mestre, nas nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.